Você provavelmente mudou sua vida nessa quarentena, correto? Muitas pessoas ao seu redor foram contaminadas com Covid-19, porém sem sintoma algum. Algumas pessoas ficaram gravemente doentes, outras necessitaram de aparelhos, como ventilador mecânico, para salvar as suas vidas. Mas a grande maioria foram contaminados, tiveram um diagnóstico positivo, porém sem sintoma algum ou apresentaram sintomas leves. Por que isso ocorre desta forma? Você sabe realmente por que a maioria das pessoas tem sintomas e outras, a grande maioria, não tem sintoma algum? Será que o vírus ele é o grande vilão de tudo isso? Eu gostaria de contar o segredo para que você, com esse conhecimento, tenha a grande chance, a grande probabilidade de não necessitar de nenhum aparelho para salvar a sua vida, de não necessitar de medicamentos para salvar a sua vida, pois você vai ter o controle e entender a real causa do problema. E aí sim, vou te dar algumas dicas importantes para que você possa diluir as chances de ter problemas e complicações relacionadas a esse vírus. Para a gente entender isso, eu gostaria de mostrar para você um tecido importante. Muitas pessoas que têm o diagnóstico de Covid-19 têm sintomas pulmonares. E o pulmão, existem algumas estruturas importantes quando vamos estudar o sistema biológico. A primeira delas, não sei se vocês conseguem perceber aqui, que parece que tem várias raízes, né, dentro do pulmão. Essas ramificações nós chamamos de brônquios. E os brônquios, quando nós vivemos uma situação de pânico, quando vivemos uma situação de medo, quando vivemos uma situação de susto, ativa-se essa região do pulmão. Porém, imagine uma mangueira. Se você vive um susto, automaticamente, imagina você levando um susto. O que você faz naquele momento? Você ativa o seu sistema respiratório. E quando você leva esse susto, quando você está num pânico, está vivendo um perigo, um pânico, um medo, que nós chamamos de medo territorial, por exemplo, uma ameaça invisível que pode entrar no seu corpo a qualquer momento, como um vírus. Você não consegue enxergá-lo. O vírus ele é 10 vezes menor do que uma bactéria. Para você ver uma bactéria, você precisa de um microscópio que aumenta a sua capacidade visual em 1000 vezes. Então, para ver um vírus, ele tem que aumentar a sua capacidade visual em 10.000 vezes. Ele é muito pequeno. Então, você não consegue ver. O simples fato de ter o vírus por aí, você não conseguir ver, isso pode ser uma ameaça para você. E se você se sentir ameaçado, com medo, pânico, sentir que você está vivendo um perigo iminente, tudo isso ativa os seus brônquios, tá? E olha que interessante, imagina uma mangueira como eu citei anteriormente. A mangueira, por exemplo, uma mangueira verde, por dentro da mangueira tem aquela parte preta, uma borracha. O nosso corpo, quando é ativado essa parte dos brônquios, ele faz pequenas ulcerações, ele descama essa parte preta. Para quê? Para eu tentar aumentar o espaço onde passa o oxigênio, para eu tentar aumentar a minha capacidade respiratória. E nesse momento eu não tenho sintoma algum. Então, preste muita atenção. No momento do medo, do susto, do pânico, do perigo, eu não tenho sintomas. Porém, olha que interessante. Então, para a gente entender isso, eu tenho que mostrar para vocês um pouquinho sobre a lei bifásica, que é a segunda lei das 5 leis biológicas. Durante o dia, eu estou em simpaticotonia, eu estou um pouco mais estressado. Durante a noite eu entro em parasimpaticotonia ou em vagotonia. Eu desacelero meu corpo. Porém, quando eu vivo um conflito biológico, nesse exemplo de medo, de pânico, de ameaça, de perigo, de alguma coisa que eu estou realmente me sentindo assustado com aquela situação, eu ativo um conflito biológico chamado de DHS, que é a síndrome de Dirkhammer. Pois essas leis biológicas foram criadas pelo Dr. Hayek Dirkhammer. E o seu filho, que tinha falecido, ele deu o nome de DHS, que é a síndrome de Dirkhammer, que é o filho do Dr. Hammer, para um conflito biológico, para uma situação de choque biológico, um estresse inesperado, como que talvez você viveu nessa quarentena de pânico, de perigo, de medo.
Quando você ativa isso, você então aumentou a sua simpaticotonia, você ficou mais estressado nos brônquios, no pulmão. Quando você entra numa fase de cura, ou seja, você soluciona isso de alguma forma, o seu medo passa, o perigo já está passando. Quando isso passa, eu entro na vagotonia. E essa vagotonia nós chamamos de fase pós-conflito A. Essa fase pós o conflito, eu tenho inflamação, edema, retenção de líquidos nos tecidos. Nesse exemplo, lembra da mangueira que eu falei? Aquela mangueira verde com a parte preta, que você tirou um pouco daquela parte preta. Imagina você pegando um estilete, tirando aquela parte preta para aumentar a luz, para aumentar o espaço para o ar passar, porque você precisa de ar, pois você está assustado, tem um perigo muito grande, você precisa de ter força no seu pulmão, ter energia, ter oxigênio para lutar com aquela situação. Quando isso passa, você agora precisa repitelizar aquele tecido, reformar aquela parte interna da mangueira, no caso aqui, dos brônquios. E nessa reformação, né, nessa reestruturação desse tecido bronquial, desse tecido pulmonar, eu vou ter edema nesse tecido. E dependendo da intensidade desse processo inflamatório, eu posso ter uma atelectasia. O que é uma atelectasia? Essa região do pulmão, ela fecha e automaticamente eu não consigo respirar. Eu tenho falta de ar, eu tenho vários sintomas, né, como dispneia, eu posso sentir dores, eu posso ter tosse, que é a próxima fase que a gente vai ver. Eu posso ter o broncoespasmo, dificuldade respiratória e eu ter dificuldade para inspirar ou expirar o ar, dependendo do tecido que foi ativado, se foi o brônquio ou se foi a laringe. Então eu vou ter aqueles barulhos de... Isso me falta o ar, porque aquela luz, aquele espaço, ele diminui. E olha que interessante, você entrou numa fase pós-conflito, ou seja, o seu medo talvez agora nessa quarentena, alguns dias atrás, ele começou a diminuir. Automaticamente muitas pessoas apresentam sintomas. E olha que interessante, o vírus, ele é um parasita, então ele pode passar de pessoa para pessoa, porque ele necessita de um hospedeiro para sobreviver, ele necessita de outras células. No entanto, muitas pessoas têm o vírus e não têm sintoma. Por quê? Sim, ele passou de pessoas para pessoas, mas a pessoa não tinha medo, não tinha pânico, não estava vivendo uma ameaça, não estava vivendo um perigo. Então ela não estava vivendo esse programa biológico. No entanto, quando ela tem um processo inflamatório e o vírus está presente, o que ocorre? Eu vou ter mais sintomas nesse tecido. Eu vou fazer diagnósticos agora, pois o paciente está com dispneia, com falta de ar. Ele começou a tossir, que é uma crise. Para que é essa crise? Todas as funções que o vírus fez para auxiliar na repitelização daquele tecido, eu agora preciso expelir essas células mortas. Aquelas células que eu degradei durante a fase ativa, que eu ulcerei na fase ativa, para aumentar a luz do brônquio, agora ele inflama para formar um novo tecido e aquelas células mortas têm que ser retiradas, junto com o muco, junto com o catarro. E eu vou começar a tossir. Essa tosse eu estou eliminando as coisas, eliminando o líquido. E nesse momento eu tenho o diagnóstico de COVID-19 positivo. E aí eu tenho outras etapas onde eu vou desacelerar aqui novamente. Se eu continuar depois dessa tosse, eu vou entrar na fase PCLB e vou cicatrizar o meu pulmão e voltar ao normal. Qual que é o grande problema? Você estava com medo aqui, nessa fase. Muito medo, pânico, ameaça. Aí você entrou, está passando o problema. Não é que você agora está tendo contato com outras pessoas, que as pessoas agora não estão usando as máscaras, ou que as pessoas estão tendo aglomerações. Sim, aglomerações e tudo mais, isso vai contaminar mais pessoas, mas elas não vão ter sintomas. Os sintomas vão ocorrer se você estiver vivendo situações de medo, situações de susto, medo, pânico, perigo, ameaça territorial. E se você não estiver vivendo isso, você pode sim ter o vírus, mas não vai ter sintoma nenhum. Agora, se você tiver sintomas com o vírus, esse sintoma pode ser intenso, principalmente nessa fase PCLA, e pode sim ter a necessidade de um medicamento para te auxiliar.
pode sim ter a necessidade de uma intervenção médica, de uma equipe da área da saúde, te entubar e até mesmo necessitar então de um ventilador mecânico para você respirar e salvar a sua vida. Como que você pode evitar então chegar nesse ponto? Então a minha primeira dica, não assista coisas na TV, coisas nas redes sociais que falam de morte e medo e pânico e ameaça o tempo inteiro. Porque se você viver isso, você vai alterar o seu sistema imunológico, o seu sistema simpático, o seu sistema parasimpático irá ficar desregulado e você irá ativar um programa biológico de sobrevivência, podendo ter sintomas pulmonares. Segunda dica, uma das dicas que eu acho mais importante, entenda essa fase. Entenda que para você ter um sintoma, eu tenho que estar na fase de recuperação. E se agora, nesse momento, eu dei uma relaxada, pois os casos diminuíram, eu vou contaminar mais, eu posso ter mais sintomas. E aí sim, os hospitais podem ficar superlotados. E isso não é uma coisa legal. Por quê? Porque às vezes pessoas não vão conseguir receber o tratamento adequado. Mas onde que deveria ter sido essa atuação para prevenir essa superlotação? Diminuindo o seu medo, diminuindo o seu pânico. Então, entenda bem essa fase, assista esse vídeo novamente, assista novamente essa fase, entenda que o vírus só vai fazer um papel na fase pós-conflito A. Olha que coisa interessante, imagine aí na sua casa agora. Feche os seus olhos para que você possa imaginar de uma forma melhor. Fechou? Ok. Imagine um lixo na sua casa e você todos os dias joga restos de comida nesse lixo. Automaticamente, se você deixar ele destampado, vai aparecer baratas, ratos, bactérias, fungos, vírus. Como que você faz para resolver esse problema? Você pode fechar o saco, você pode evitar jogar aqueles dejetos de lixo ali, você pode todos os dias retirar aquele saco e colocar num local específico para despachar esse lixo, uma coleta seletiva, por exemplo. Você pode tampar o lixo. Ou você pode fazer o que é mais fácil, que é pegar um produto e jogar ali no lixo, e esse produto vai matar todos esses bichos. Porém, né, se você continuar jogando lixo ali, automaticamente você vai precisar desse produto novamente. E você agora vai ficar dependente desse produto. E o que eu estou querendo aqui com esse vídeo? Mostrar para você que você tem a capacidade de fechar esse lixo, tampar esse lixo e colocar no local específico. Abra os seus olhos agora. Gostaria que você entendesse a minha terceira dica e que eu acho também que é uma dica muito importante. Pare de disseminar o medo e o pânico. Pare de passar esses vídeos de pessoas que morreram, de pessoas que foram contaminadas. Tente ser mais positivo. Te garanto que aí na sua cidade, mais de 90% das pessoas foram contaminadas, que foram, né, testadas de forma positiva para o Covid-19, não tiveram sintomas nenhum. E te garanto mais ainda que menos de 10% da população foram a óbito. A maioria se curaram. E por que você está com esse medo, esse pânico todo? Tente entender as estatísticas se você quer aprofundar nesse assunto. Sim, os hospitais superlotados podem ser um problema? Com certeza. E como você pode fazer hoje, a partir de hoje, para evitar essa superlotação nos hospitais? Para de ter medo, então pare de assistir coisas que entram no seu inconsciente o tempo inteiro, falando de morte, falando que você agora vai ter que ficar em casa, isolado novamente, você vai ter que tomar todas as medidas, é lógico, você vai utilizar a máscara, você vai passar álcool gel, vai evitar, né, ir em locais de aglomeração. Não que isso, entre aspas, vai te proteger 100%, mas você está fazendo a sua parte, não é assim? Agora, como que você pode fazer para de fato atuar ajudando ao seu amigo, seu familiar, todas as pessoas que você conhece, evitando disseminar o medo, evitando assistir situações que te causam medo, tá joia? Então, para te provar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de ir um pouco além. Olha que interessante. Esse é um estudo publicado em 2020, um estudo recente publicado em 2020, que é uma revista, né, sobre o cérebro, comportamento e a imunidade. E o que esse estudo mostrou? Eles estudaram pessoas que estavam sendo refugiadas, tá? Pessoas que estavam na guerra, refugiadas,
e compararam com pessoas não refugiadas. Queriam verificar a alteração do sistema nervoso dessas pessoas, a alteração de estresse dessas pessoas. Vamos entender quais foram os resultados dessa pesquisa. Olha que interessante, eles estudaram um tipo de vírus específico, que foi o vírus da herpes. Esse vírus ele pode causar mononucleose infecciosa, que vai gerar febre e dor de garganta. Esses pacientes que estavam refugiados em campos de guerra na Síria, foram 446 jovens de 12 a 19 anos. Comparados então com 371 jovens não refugiados da Jordânia, que tinham aí, na verdade, desculpa corrigindo, de 12 a 18 anos, tá? Quais foram os resultados desta pesquisa? Eles mostraram que níveis elevados de inflamação através da proteína C reativa, tá? Mostraram aí, essa proteína ela é sintetizada pelo fígado e ela tem relação com o sistema imunológico, mostra que seu corpo está em combate a alguma coisa. E eles mostraram então que as pessoas que estavam refugiadas tinham níveis elevados de inflamação. Olha que detalhe importante. Se você se sentir refugiado, isolado, você pode ter níveis elevados dessa proteína C reativa, que é um marcador da sua inflamação. E altera o sistema imunológico. Essas pessoas refugiadas tinham níveis de estresse percebido muito intenso. Para você que talvez gosta de pesquisa científica, quando uma pesquisa ela é muito boa, tem uma positividade muito bacana, a gente fala que ela tem que ter um P, uma significância, menor que 0,05. Olha essa pesquisa, 0,007. Ou seja, é um P menor do que 1%. É muito baixo. Essa significância ela é muito alta. Mais de 99%, ela significa que as pessoas que são refugiadas, mais de 99%, nesta pesquisa, elas tinham estresse. E olha que interessante, essas pessoas também tinham uma hipersecreção de cortisol e se sentiam inseguras, com um P de 0,01. O que significa isso? As pessoas que ficam refugiadas aumentam o cortisol, que é o hormônio do estresse, aumentam aí o nível de estresse percebido. Essas pessoas aumentam então a liberação, a sintetização da proteína C reativa pelo fígado, aumenta a atividade do fígado para reagir mediante essas situações de estresse. E o que eu gostaria de trazer para você aqui? Você está estressado? Será que você pode estar com essa balança alterada? Será que seu nível de estresse pode estar alterado? O que você está fazendo para equilibrar isso? Sabia que através da sua respiração você consegue controlar o seu sistema nervoso? Se você chegar na sua casa, sentar numa poltrona confortável, deitar num sofá, colocar uma música que você gosta e você começar a fazer controle respiratório, puxando o ar por 6 segundos e soltando o ar por 6 a 8 segundos, você consegue ativar o seu sistema vagal, o sistema parasimpático e equilibrar o seu sistema nervoso autônomo através da variabilidade da frequência cardíaca, que é uma das formas de treinar isso? Não? Então, se você quer saber mais sobre isso, eu te convido a participar do nosso grupo VIP no Telegram. Clique no link na bio, que inclusive nesta semana, hoje inclusive, foi liberada a nossa primeira aula do nosso workshop. Assista lá, que eu te garanto que você vai entender um pouco mais sobre as leis biológicas. E se você gostar, entre no nosso grupo, que semanalmente colocamos conteúdo sobre saúde, para que você realmente possa controlar e entender o seu corpo, entender o seu sintoma, ter um autoconhecimento, tá? Eu gostaria de ir além ainda. Olha que interessante. Quando o paciente fica complicado em relação ao coronavírus, ao COVID-19, ele necessita então ser entubado e entrar na ventilação mecânica. Existem alguns EPIs, alguns cuidados especiais, EPIs são equipamentos de proteção individual, e alguns cuidados específicos com os pacientes que estão em suspeita ou estão positivos para coronavírus. Olha que interessante. Esses cuidados, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, pinçar um tubo para evitar os aerossóis, espalhar esses aerossóis, evitar usar o ambu, também não. Ambu é como se fosse um aparelho respiratório que você hiperinsufla o pulmão dos pacientes, muitas vezes
quando um paciente está numa urgência emergência, o biomédico ali, né, o médico ou até mesmo a equipe ali de salva-vidas utiliza o ambu no momento ali do acidente para tentar melhorar a ventilação pulmonar daquele paciente, para salvar a vida desse paciente. Porém, usar o ambu em pacientes que têm COVID-19 pode ser um problema porque ele pode espalhar esses aerossóis. Então, a aspiração ela é feita em circuito fechado, é uma técnica específica para evitar essa contaminação. Existe um filtro específico no ventilador mecânico, cuidados específicos na troca desses circuitos. Então, imagine um monte de mangueiras onde você tem que conectar aquilo de uma forma adequada. Existem os circuitos específicos. Então, existem vários cuidados. Eu citei alguns desses cuidados que são utilizados em pessoas com COVID-19 positivo. E olha que interessante. Olha esses casos que eu vou citar para você. Caso clínico 1. Tudo aqui é caso real, tá, pessoal? Início da pandemia, o paciente deu entrada com queixas de dificuldade respiratória, apresentava tosse produtiva, ele tossia e saía secreção. Esse paciente entrou então num tratamento de fisioterapia respiratória, ele recebeu técnicas de higiene brônquica. O terapeuta que estava atendendo esse paciente estava usando máscara comum, né, porque existe uma máscara específica para te proteger do coronavírus, por exemplo, a N95. Nesse caso, o terapeuta, né, o fisioterapeuta não estava utilizando essa máscara, pois não sabia que esse paciente tinha COVID-19 positivo. Fez então as técnicas de higiene brônquica, fez a hiperinsuflação manual com o ambu, aquele aparelho que eu falei que é contraindicado, porque ele pode espalhar esses aerossóis. Fez a aspiração da via aérea, utilizando uma técnica específica para tirar o catarro ali do pulmão, o muco, a secreção. E tudo isso sem nenhum EPI específico para o coronavírus. E esse fisioterapeuta não teve sintoma nenhum, desde o início da quarentena até esse momento que eu estou falando para você agora, no dia 25 de novembro de 2020. Caso clínico 2. O paciente deu entrada no hospital após um acidente de carro com um quadro de traumatismo craniano, um TCE, um traumatismo crânioencefálico. Ele teve um trauma na cabeça. Automaticamente, esse paciente foi tratado durante o processo pela equipe, né, de saúde ali do hospital. Então, ele recebeu técnicas, né? Então, a equipe de saúde tratou esse paciente por dias, sem a utilização dos equipamentos específicos para proteger as pessoas, os profissionais da área da saúde do coronavírus. E olha que interessante, esse paciente teve um diagnóstico positivo de coronavírus. E esse fisioterapeuta que atendeu esse paciente não teve. Esse paciente, então, ele foi entubado e entrou no ventilador mecânico, evoluiu com um quadro de complicações respiratórias, teve o diagnóstico de COVID positivo, através de uma tomografia computadorizada de pulmão e junto com o exame, né, do específico para o COVID-19, que foi o PCR teste. Paciente positivo de COVID-19 recebeu o tratamento fisioterapêutico e toda a equipe, né, de enfermagem, técnico de enfermagem, médico, durante dias e não foram contaminados. Principalmente esse fisioterapeuta, que é quem eu tenho contato, não foi contaminado. Ele não estava com nenhum equipamento de proteção. Por exemplo, óculos, por exemplo, aquela máscara que protege, né, que é a Face Shield. Ele não estava usando os equipamentos como capote, são uma roupa específica. A N95 é uma máscara específica, por exemplo. Não estava usando isso. E mesmo assim, estava usando os equipamentos que são necessários para tratamento de pessoas que não estão com COVID-19. Então, pessoas comuns que têm traumatismo craniano, por exemplo, logicamente, esses profissionais da área da saúde utilizam equipamentos específicos, mas do COVID-19 existe uma atenção especial para protegê-los. E mesmo assim, esse fisioterapeuta não teve sintoma nenhum. Caso clínico 3. O paciente deu entrada no hospital, mesma coisa, por um traumatismo crânioencefálico, um acidente de trabalho, não tinha sintoma nenhum, estava com o nível de consciência dele rebaixado. Como ele estava com o nível de consciência rebaixado pela alteração neurológica que ele desenvolveu, porque ele teve um trauma muito intenso na cabeça, ele foi entubado e entrou na ventilação mecânica, no ventilador mecânico. Esse paciente, então, né, ele teve aí
um diagnóstico de morte encefálica. Até ele chegar nesse diagnóstico de morte encefálica, ele estava recebendo tratamentos fisioterapêuticos, recebendo cuidados pela equipe de saúde. E esse fisioterapeuta, mais uma vez, não estava utilizando equipamento específico para o Covid-19, pois ele não sabia que esse paciente tinha Covid-19. E esse paciente foi, diagnosticado com Covid-19 positivo porque ele teve que fazer um exame específico através de um protocolo bem específico para que ele pudesse ser doador de órgãos. E quando ele fez o teste de Covid-19, ele era positivo. E ninguém da equipe tinha usado os equipamentos porque ele não tinha nenhum sintoma, ele era assintomático. Vamos lá, caso clínico 4, tá terminando. Caso clínico 4. Caso um dos mais interessantes, paciente caminhoneiro, chegou de viagem, esse paciente tem 3 filhos, chegou de viagem, teve relação sexual com a esposa, contato com seus 3 filhos e entrou no quadro respiratório muito grande. Lembra lá do início da aula? Ele entrou na vagotonia, ele relaxou, ele estava em processo de recuperação. Nesse momento eu começo a ter sintomas. Aí ele foi diagnosticado com Covid-19 positivo, teve coronavírus, chegou a ser, então ele foi positivo para Covid-19, foi entubado, chegou a ficar num quadro de SDRA, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo, ele chegou num quadro grave, entrou em intubação, ele foi entubado e entrou no aparelho, na ventilação mecânica, realizaram, as manobras, provavelmente devem ter realizado a manobra de pronação, que é uma manobra que você põe o paciente de barriga para baixo para o ventilador ventilar melhor esse paciente para salvar a vida, que é uma das técnicas que têm sido utilizadas aí em pacientes com coronavírus, tem salvado muitos pacientes que estão agudizados, muito intensos. Esse paciente apresentava então uma instabilidade hemodinâmica, tinha alteração da pressão arterial e de vários outros parâmetros hemodinâmicos. Então foi necessário o uso de drogas vasoativas. Então ele utilizou noradrenalina de 40 ml hora. Isso, pessoal, é muito intenso. O paciente precisar de adrenalina, de noradrenalina de 40 ml hora, significa que ele estava realmente num quadro muito grave. E por uma dedicação intensa da equipe médica, dos médicos, dos fisioterapeutas, dos enfermeiros, de todo mundo, esse paciente hoje está aqui para contar a história. Então ele está vivo, ele já restabeleceu toda a sua saúde. E um detalhe importante, que é isso que eu queria que você entendesse. Nem a esposa, nem os 3 filhos tiveram Covid-19 positivo. Ninguém, ele teve relação sexual com a esposa, contato com os filhos e somente ele teve coronavírus. Somente ele teve o Covid-19 positivo. Será que realmente o vírus ele é o grande mal disso tudo? Ou eu posso te garantir que além do medo, do pânico, da ameaça e tudo que eu contei para vocês no início da aula, existe uma coisa mais importante ainda, que é o isolamento, o refúgio, como eu citei naquele artigo para vocês, publicado em 2020. Quando eu me sinto refugiado, quando eu estou lutando pela minha vida, o simples fato às vezes de eu receber um diagnóstico de coronavírus, eu posso ativar o meu rim e começar a reter líquido. E você lembra que lá na fase de solução, que eu citei aqui para vocês, nessa fase que é a fase PCLA, ela tem inflamação, tem retenção de líquido para reformar aquela parte do pulmão. E se eu começo a ativar o rim para reter líquido, eu tenho uma retenção de líquido muito grande. Então o isolamento ele é muito ruim para essa parte pulmonar, para a parte renal. E é exatamente a retenção de líquidos que pode levar o paciente a ter complicações e ir a óbito. Então meu conselho para você é, se você realmente precisa ficar em casa, se você pode ficar em casa, fique em casa, mas faça chamadas de vídeo com a sua família. Não fique 100% isolado, porque isso pode fazer você ativar o seu rim. Você gostou desse vídeo? Comente aqui nos comentários se você gostou, faça sua pergunta, marque alguém que você goste, que você acha que realmente precisa ouvir essas informações. Se você quer aprofundar mais ainda nisso, quer receber mais informações exclusivas, participe conosco, responda as nossas enquetes lá no Telegram, que é um grupo específico para falar sobre assuntos relacionados à saúde. Vamos sim comentar algumas doenças, mas para te mostrar como você pode ter saúde naquela doença. Se você realmente gostou desse vídeo, deixe seu like, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos.
e eu te vejo lá no nosso grupo no Telegram.